Pessoal, então hoje a gente vai ver o que é campo elétrico. Então, sempre quando a gente fala de campo, a gente está falando de forças que agem à distância. Então a gente tem campo elétrico, a gente tem campo gravitacional, a gente tem campo magnético. Então são forças que agem à distância. Então a força elétrica é uma força que age à distância. Então naturalmente vai existir um campo elétrico. Então, se a gente tem uma carga carregada com uma determinada carga, ela vai gerar um campo elétrico. Esse campo elétrico vai ser sentido em um determinado ponto. Então, dependendo do lugar onde esse ponto vai estar, a intensidade desse campo elétrico vai ser maior ou menor. Então, ó, se a gente quiser calcular o campo elétrico de uma determinada carga, a gente vai fazer a força que esse ponto está sentindo dividido pela carga dessa partícula. Então, se a gente lembrar da aula passada que a força elétrica é a constante do meio, Q1 vezes Q2 dividido pelo raio ao quadrado, a gente consegue substituir esse F pela fórmula que a gente aprendeu aqui de Coulomb da aula passada. A gente corta as duas cargas, a gente tem que o campo elétrico é a constante do meio vezes o módulo da carga geradora do campo elétrico dividido por R ao quadrado. Então a gente tem mais uma grandeza que depende da distância. Então, conforme a gente aumenta a distância, a gente diminui o campo de atuação do campo elétrico. A gravidade é a mesma coisa. Então a gravidade, o que é a gravidade? A gravidade deforma o espaço e assim a gente gera um campo de atuação sobre as outras forças que estão próximas. Seria a mesma coisa a gente esticar um pano, colocar uma bola pesada, ela vai deformar o pano. Então, na onde está deformado é onde tem o campo de atuação gravitacional. Então, o campo elétrico é a mesma coisa. Então, a gente tem uma determinada carga geradora que vai gerar, tem carga, né? Então ela está gerando um campo elétrico. Então, o campo elétrico, ela vai sempre ser no sentido de afastamento do positivo e de aproximação do negativo. Então, sai do positivo e vai para o negativo. A mesma coisa que acontece com o ímã, por exemplo. Sai de um lado e entra do outro lado. Então, o campo magnético ele funciona do mesmo jeito. Se a gente tiver duas cargas opostas, ele vai sempre sair do positivo e ir para o negativo. Independentemente, se a gente colocar um positivo aqui e um positivo aqui, elas vão se repelir pela força elétrica. Então, a força elétrica delas vão se repelir. Só que o campo elétrico vai ser sempre de afastamento. Então, vai sair daqui e vai sair daqui, se as duas forem positivas. Se as duas forem negativas, elas vão entrar. Então, o campo magnético vai ser sempre nesse sentido da carga negativa e sempre nesse sentido da carga positiva. E a questão da força vai depender das cargas. A gente só vai ter força elétrica se a gente tiver uma outra carga oposta ou com a mesma carga. Então, elas podem se repelir ou podem se atrair. Então, independe do que a gente colocar. Então, ó, pessoal, tem que lembrar que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Então, se a gente quiser calcular o campo elétrico resultante em um determinado ponto que está sofrendo a ação de duas cargas, a gente tem que fazer a somatória vetorial. Então, ó, carga positiva vai gerar um campo elétrico de afastamento, nesse sentido. Carga elétrica negativa vai gerar um campo elétrico de aproximação. Então a gente tem um para cá e outro para cá. O resultante vai estar mais ou menos para baixo. Então a gente faz a somatória vetorial entre o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2, a gente tem o campo resultante. Independente do número de cargas, a gente podia ter N cargas aqui, a gente teria que fazer as N somatórias vetoriais para achar o campo elétrico resultante. Então, pessoal, se a gente tiver uma placa carregada positivamente de um lado e outra negativamente,
a gente vai ter duas placas de cargas opostas paralelas entre si. Então a gente vai gerar um campo elétrico uniforme, sempre saindo do positivo e indo para o negativo. Então, se no meio dessas duas placas a gente tem um campo uniforme, qualquer ponto que a gente pegar no meio delas vai ter um campo elétrico com o mesmo módulo, mesmo sentido e mesma direção lá dentro. Então, por isso que é um campo uniforme. Então, ela está sujeita a duas cargas de sinais opostos que vai gerar um campo elétrico, sempre saindo do positivo para o negativo. Então, o que é importante? A gente saber que da carga positiva o campo elétrico sempre se afasta e da carga negativa ele sempre se aproxima. O campo elétrico ele é calculado pela força elétrica dividido pelo módulo da carga que está sentindo esse campo. Se a gente quiser substituir essa força pela força que a gente achou na aula passada, que é K módulo da carga geradora, vezes o módulo da carga que está sentindo dividido por R ao quadrado, a gente corta as duas cargas de prova, né, que é a carga que está sentindo o campo elétrico. O campo elétrico pode ser calculado pela constante do meio vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Pessoal, com alguma dúvida?